Peregrino, de John Bunyan. Biografia, continuação. As boas mulheres de Bedford, cujas conversas têm sido tão abençoadoras para Bunyan, tinham uma vida humilde e eram membros de uma igreja batista, sob a direção naquela época de um bom homem de Deus chamado John Gifford. No início de sua vida, Gifford vivera o mesmo tipo de vida de Bunyan. Tinha se alistado no exército e obtido o posto de major nas forças do rei, uma circunstância que demonstrara claramente um considerável número de habilidades. Ele uniu-se a outros numa tentativa de levantar uma rebelião contra a Commonwealth em Kent. Foi feito prisioneiro e sentenciado à morte. Nota de rodapé: Commonwealth era uma união de ilhas britânicas sob o domínio de Oliver Cromwell e que se autodenominaram Commonwealth. Uma das principais leis da Commonwealth, o Ato de Navegação, estabelecia que os produtos importados pela Inglaterra só poderiam ser transportados por navios ingleses, fato que concedeu à Inglaterra a supremacia marítima da época. Na noite anterior ao dia marcado para sua execução, sua irmã encontrou um meio de entrar na prisão e libertá-lo. Ele foi para Bedford, onde trabalhou como cirurgião e ficou marcado por seus hábitos desleixados e pelo ódio pelos puritanos. A leitura de um dos livros de Bolton foi o meio de sua conversão, e ele ansiosamente buscou comunhão com aqueles que anteriormente desprezara e perseguira, até que, ao mostrar tais evidências da graça abundante em sua vida, junto com outros, se uniu para formar uma congregação da qual foi eleito pastor. Seu zelo e honestidade logo juntaram ao seu redor um grande número de seguidores, entre os quais estavam as pobres mulheres às quais mencionamos. Visitando-as e falando de seus medos e dúvidas, Bunyan foi apresentado a John Gifford e a influência deste homem, que era tão superior em educação e conhecimento do mundo, foi um benefício incalculável para abrir a sua mente e colocar a fundação para aqueles princípios tolerantes que mostravam um grande coração, que fizeram de suas obras o tesouro dos cristãos de todas as denominações. Nós não erraremos se concluirmos que este bom homem foi retratado como o original evangelista em O Peregrino. Mas quanto mais Bunyan se aproximava da luz, mais feroz era o embate do mal dentro dele, tentando dominá-lo. Seu próprio registro da última e mais forte luta contra o poder do pecado e a escuridão é muito impressionante para ser deixado de fora. Nenhuma paráfrase poderia ter a metade da eficácia de sua própria descrição. Em algum momento antes das experiências que ele narra no extrato que estamos por fazer, sua mente era assombrada pelas palavras do Senhor a Pedro, em Lucas 22:31. Satanás pediu você. E pareceu tão real que mais de uma vez ele olhou ao seu redor, imaginando que alguém atrás dele as tinha proferido. Cerca de um mês depois, diz: uma grande tempestade veio sobre mim, que me tratou 20 vezes pior do que qualquer outra em minha vida. Veio sobre mim uma parte e depois a outra. Primeiro todo o conforto foi tirado de mim e a escuridão me tomou. Depois enchentes de blasfêmias contra Cristo, Deus e as Escrituras foram derramadas sobre meu espírito, para minha grande confusão e surpresa. Estes pensamentos blasfemos eram tais que levantavam dentro de mim questões contra o próprio ser de Deus e seu único Filho amado. Se havia de verdade ou não um Deus ou Cristo. E se as Escrituras não eram uma fábula ou história incrível, ao invés da pura e santa palavra de Deus. Estas sugestões, como muitas outras que não posso nem ouso proferir, seja por palavra ou por escrito, trouxeram tal apreensão ao meu espírito e assim pesaram no meu coração, tanto por seu número, continuidade e terrível força, que senti como se não houvesse mais nada, mas apenas isto, de manhã à noite dentro de mim, embora de fato não pudesse haver lugar para mais nada. Também concluí que Deus tinha, em pura ira para com a minha alma, desistido de mim e me lançado a eles para ser levado embora como um poderoso redemoinho. E tão somente pelo desgosto que tais coisas traziam ao meu espírito, senti que havia algo em mim que se recusava a crer neles. Quando eu estava sob esta tentação, muitas vezes encontrava-me subitamente pronto para xingar e praguejar, ou falar algo terrível contra Deus ou Cristo, seu Filho e as Escrituras. Aqui temos a experiência mental que depois funcionou admiravelmente como inspiração para o conflito com Apolion, no Vale da Humilhação, quando o cristão parecia tudo menos derrotado para vencer finalmente quando seu inimigo já considerava sua vitória completa.
menos garantida. Depois de mais de um ano de esperanças e fracassos, o gigante Desespero e Apolion foram finalmente derrotados e o Castelo da Dúvida foi levado pela tempestade. Quando o tempo de sua liberdade e vitória chegou, as palavras do apóstolo vieram-lhe à mente. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, versos 14 e 15. Eu achei, revelou Bunyan, que a glória destas palavras era tão poderosa para mim que estava pronto a desmaiar quando me sentei, não por tristeza e tribulação, mas cheio de sólida paz e alegria. Um livro que chegou até Bunyan nessa época ajudou-lhe na boa obra em seu espírito. Era uma velha cópia de Luther on the Galatians, comentário sobre Gálatas de Lutero. Ele diz que era tão velha que estava prestes a se desfazer em pedaços, se eu apenas virasse uma página. Nela, encontrou o que queria, o registro de uma experiência tal qual a sua. Eu achei, ele diz, minha condição na experiência dele tão larga e profundamente manejada, como se seu livro tivesse sido escrito a partir do meu próprio coração. Eu prefiro o livro sobre todos os outros como mais adequado para uma consciência ferida. O livramento de Bunyan estava agora quase completo e ele candidatou-se a ser aceito à congregação, que depois de um breve período probatório foi-lhe concedida grande alegria. Na época de sua admissão na comunhão batista, o batismo por imersão estava proibido pela lei, sob pena de severa punição, pois até mesmo na Commonwealth, assim como na coroa, os batistas tinham sofrido os horrores da perseguição. Isto deve explicar por que ele pouco menciona a respeito dos procedimentos ligados à sua admissão no seu livro Graça Abundante, pois se ele não temia nenhum homem, importante ou não, era bastante sábio para não atrair a perseguição que envolveria amigos cristãos que tanto tinham feito por ele e tinham tornado-se tão preciosos para ele na comunhão cristã. De acordo com C. Dowie, um dos seus primeiros biógrafos, seu batismo aconteceu entre os anos de 1651 e 1653. O lugar onde foi batizado era um pequeno riacho que ocorria para o rio Rose, no fim da estrada Duck em Bedford. A cerimônia aconteceu à noite, como sempre acontecia, até que as leis de restrição contra os batistas foram retiradas. No mesmo ano que testemunhou o batismo de John Bunyan, supondo-se que este ocorreu em 1653, Oliver Cromwell foi eleito o protetorado da Grã-Bretanha. Thomas Carlyle, criando certo exagero sobre o fato, disse: "Dois homens comuns de tal forma elevados, pondo seus chapéus em suas cabeças, poderiam exclamar: que Deus me capacite a ser o rei do que está abaixo disto, pois a eternidade está abaixo disso, o infinito, o céu e também o inferno. Tão grande quanto o universo é este reino, e eu vou conquistá-lo, ou para sempre conquistado por ele, agora enquanto é chamado de hoje." Não pode haver dúvida que estes homens mantiveram muito cuidadosamente os votos e as obrigações então tomadas. O filho do açougueiro dirigiu uma grande nação e fez o nome dela temido e respeitado, onde antes era desprezado. Ele governou aos nobres e aos grandes, mas nem sempre se lembrou que a coisa certa devia ser feita a qualquer custo. O filho do funileiro entrou para o exército de Cristo, como um soldado humilde, e veio a ser, no tempo certo, um grande capitão e um campeão da luz. Sua vida foi dada ao serviço de seu mestre e ao bem das almas. Embora já falecido por quase 2 séculos, seu ensino e exemplo continuam poderosos como sempre. Não apenas através de todo o mundo civilizado, mas também em nações pagãs, os missionários acreditam que o peregrino é a maior arma depois da Bíblia para o despertamento de corações e mentes dos povos selvagens. Os últimos anos não somente testemunharam uma luta com a perversão do seu coração e mente, terminando com um triunfo para este humilde inquiridor da divina verdade, mas suas circunstâncias temporais também melhoraram. Uma vida regular e esforçada produziu os frutos esperados. Temos, através do primeiro biógrafo de Bunyan, que foi testemunho ocular de tudo isto, o relato que, nesta época, a família já tinha aumentado e, conforme ela crescia, Deus fazia crescer suas dispensas, de modo que ele vivia agora com grande crédito entre seus vizinhos. Sua posição melhorada entre seus companheiros nesta época é significativamente apoiada pela sua união com 35 outros, todos os homens de mente esclarecida do condado de Bedford, no memorial ao protetor, recomendando 2 cavaleiros como membros do conselho, criado depois da dissolução do parlamento.
Este memorial data de 13 de maio de 1653, e esta data nós acreditamos que determina a época de seu batismo como anterior a isso, pois o nome de John Gifford também figura entre os que assinam a petição. De algum modo, podemos dizer agora que ele passou do pântano da desconfiança, pois o cristão se debatendo naquele pântano não é nada mais que uma figura simbólica de sua própria luta através do caminho certo durante os muitos meses que precederam seu batismo. As 3 mulheres pobres de Bedford, que surpreenderam o jovem autossuficiente que, confiando em sua grande aderência às leis morais e tarefas desta vida, tentava bravamente convencer-se de que era de fato um cristão. De repente, revelaram-se que possuíam algo que ele não tinha, uma vida espiritual interior. Elas eram, de fato, os 3 seres resplandecentes que encontraram o cristão ao pé da cruz. E o Sr. Gifford, a quem elas apresentaram Bunyan, era o evangelista, que deixou claro o caminho para ele, levando-o adiante no caminho certo, fortalecendo-o em suas lutas e perigos. O funileiro, temperamental e autoacusador, tinha levantado tantas dúvidas e dificuldades por causa de sua própria ignorância e das atividades de sua maravilhosa imaginação, que se espalhava rapidamente. Então deu mostra do poder maravilhoso e da produtividade que iria depois distingui-lo. Mas junto com estas havia outra característica de sua mente, que fez cada centímetro do chão conquistado por ele uma possessão permanente, que nenhuma dúvida ou apreensão poderia abalar. Não via verdade na confiança, viesse de outro ou como resultado de suas próprias cogitações. O assim diz o Senhor em sua santa palavra deve ser buscado e achado, e quando for achado deve ser compreendido através da oração e súplica, até que sua essência tenha entrado na alma. Muito disso foi alcançado a tal ponto que qualquer dificuldade vencida era um auxílio em direção à conquista do que estava por vir. Sua admissão na igreja foi a entrada do cristão pela porta estreita. As lutas do cristão nunca cessaram até que ele passou pelo portão da cidade celestial, nem as lutas de Bunyan até que a cortina desceu sobre sua longa carreira de bons atos e quando o mundo e todas as suas tentações não podiam mais assolá-lo, pois tinha entrado pelos portões resplandecentes da cidade de Deus. O longo conflito mental pelo qual ele passou, o intenso e até mesmo mórbido hábito de autoexame e seu estudo íntimo da Bíblia deram-lhe uma visão aguçada e sagaz do caráter e da mente dos outros. Enquanto ele lutava pela paz que apenas um senso de perdão total dos pecados pode fazer, ficava chocado ao ver como aqueles do seu tempo estavam à beira da eternidade e, por outro lado, estavam tão intensamente ocupados com as coisas deste mundo. Ele podia ver ao seu redor muitos que, como ele mesmo, um dia estavam sendo esmagados pelo peso de seus pecados, que tinham um alívio ilusório e, portanto, levaram-no a temer e orar para que não perdesse o rumo em seu próprio pecado e indignidade, e sim fosse salvo pela graça de Deus e perdão de Jesus Cristo. Sua aguda observação dos outros, em sua ansiedade de saber o que evitar, é admiravelmente exemplificada no seguinte texto, no qual ele se refere às autoilusões de alguns e à sua própria ansiedade de ser salvo por elas. Ser salvo delas. E aquilo que me fez ter mais medo disso foi porque eu tinha visto alguns que, embora estivessem com peso na consciência, chorassem e orassem, tinham mais preocupação por seus problemas do que pelo perdão de seus pecados e não se preocupavam em como se livrar de sua culpa. Então, tiravam isso de sua mente, mas agindo da maneira errada, não eram santificados. Pelo contrário, ficavam mais endurecidos, mais cegos e mais iníquos em seus problemas. Isto me fez ter medo e me levou a clamar a Deus ainda mais, para que não fosse assim comigo. Bunyan não corria o risco de cair nesse erro. Se olharmos desapaixonadamente para o seu próprio relato do seu estado de espírito nessa época, estaremos inclinados a ver nele autoacusações de pecado que não existiam, a não ser em sua mente ardente e sensível. A história desse período, conforme narrada por ele mesmo, é a análise mais terrível de um conflito espiritual nunca antes mostrado ao mundo. Quando a paz e a tranquilidade pareciam ter sido obtidas, ele caía em dúvidas e tormentos autoimpostos que teriam arruinado qualquer mente menos forte que a sua. Espíritos bons e maus estavam sempre ao seu redor, arrastando-o de um lado para o outro, até que a adesão ao ateísmo absoluto oferecia um escape tentador para os seus problemas. Vozes do invisível se alternavam, avisando-o e ameaçando, quando ocupado com seus afazeres normais, e para o espectador apenas ocupado com a mera rotina de suas tarefas diárias,
ele estava lutando com o espírito e recebendo conforto e desespero de seres, as criaturas vivas em sua imaginação agitada e intensa. Um exemplo notável disto é aqui digno de ser mencionado. Abre aspas. Uma vez eu andava para lá e para cá na loja de um bom homem, me lamentando em meu estado triste e lúgubre. Aflito e com nojo de mim mesmo por causa desse pensamento vil e ímpio, lamentando também por causa da minha dura sorte, porque eu cometeria um pecado tão grande, temendo profundamente que não fosse perdoado, orando também em meu coração que se esse pecado fosse diferente daquele contra o Espírito Santo, o Senhor mostraria para mim, e agora estava pronto para afundar no medo. De repente houve, como se entrasse pela janela, o som de um vento sobre mim, mas muito agradável, e foi como se ouvisse uma voz falando: Você se recusa a ser justificado pelo sangue de Cristo? Assim toda a minha vida cristã passou diante de mim, de onde vi que intencionalmente eu me recusava. Então meu coração respondeu rosnando: Não. Então caí com o poder do Espírito sobre mim. Cuidado para não rejeitar aquele que fala. Isto trouxe uma estranha convulsão ao meu espírito, mas trouxe luz e comandou uma libertação de todos os pensamentos que traziam tumulto ao meu coração e que antes, como cães do inferno sem dono, rugiam, vociferavam e faziam um som terrível dentro de mim. Também me mostrou que Jesus Cristo tinha uma palavra de graça e misericórdia para mim, e que ele não tinha, como eu temia, abandonado minha alma. Sim, esta foi um tipo de repreensão à minha tendência ao desespero, um tipo de ameaça para mim, se não lançasse minha alma sob a lei de Deus, não obstante meus pecados e a atrocidade deles. Mas quanto ao meu entendimento deste desespero agudo, não sei do que se tratava. Em 20 anos ainda não consegui fazer um julgamento dele, então pensei que aqui estava o que deveria estar, relutante em dizer. Fecha aspas. A primeira passagem que pusemos em itálico mostra claramente que, depois de um intervalo de 20 anos, ele ainda se sentia culpado em afligir-se com acusações desnecessárias. A segunda mostra seu desejo ardente por manifestações externas da ação de Deus na vida dele, o que explica a voz que parecia falar com ele e o aparente sopro de vento sobre si. Temos inúmeros exemplos como esse na biografia cristã que são resultados da exaltação dos sentimentos. E no caso de Bunyan, tais visões e sonhos acordados eram ainda mais vívidos e poderosos em razão de sua incrível faculdade imaginativa, que deu vida e força a todos que tocou num nível nunca antes conhecido na história da mente humana. Poucos homens poderiam passar por experiências dessa natureza sem se tornarem fanáticos, mas o forte senso comum de Bunyan, sua capacidade de racionalizar tudo, e o fato de não descansar satisfeitos até que sua causa e significado estivessem estendidos salvou desta condição. Ele não era em nada mais notável do que a conjunção da imaginação mais maravilhosa com a tendência incontrolável de submeter todas as coisas vistas ou ouvidas a um teste prático, que deveria, de uma vez por todas, determinar seu valor e servir para futuras influências sobre seus pensamentos e ações. Sobre todas as coisas, quando perseguido com terríveis apreensões de pecados horríveis e imperdoáveis, sua mente entrava em um estado de euforia tal que sua própria imaginação tornava-se para ele um tipo de realidade, na qual não deveria acreditar de modo algum se pensasse friamente. Então recorria à Bíblia para inspiração e direção e para usar suas próprias palavras. Abre aspas, com o coração cuidadoso e olhos atentos, com grande temor ouvirá cada página e com muita diligência, movido com temor, ao considerar cada frase com sua força e latitude natural. Fecha aspas. O resultado de tal processo logo se tornou manifesto numa mente mais composta e tranquila, e apesar dele manter as últimas opiniões mais fortes sobre suas opiniões iniciais, a melhor evidência de sua origem mórbida deve ser achada no fato de que ele não parece sofrer das mesmas dúvidas e dificuldades, nem se permitir as mesmas admoestações, depois que passou a dominar e apreciar o sistema do Evangelho. John Gifford morreu em 1656 e seu pequeno rebanho muito sofreu por um homem tão bom e honesto, como seria esperado. Quando ele recebeu o Bunyan na comunhão, que foi o meio, a grande maneira de levá-lo a um deleite e felicidade nas promessas das Escrituras, o santo John Gifford, como Bunyan lindamente se dirigia a ele, não poderia nunca imaginar os brilhantes serviços que o humilde e letrado funileiro renderia à Igreja de Cristo.
Nem o próprio Bunyan tinha qualquer noção de possuir uma qualidade especial para ensinar os outros através da pregação de sua caneta. Pois ele conta que algum tempo depois da morte de Gifford, os membros da congregação passaram uma resolução que alguns dos irmãos, um de cada vez a quem o Senhor tiver dado dom, seja chamado à frente e encorajado a falar uma palavra à igreja para edificação mútua. Eles o nomearam como alguém especialmente qualificado e ele ficou muito surpreso. Mas o início de sua vocação pastoral pode ser melhor contado em suas próprias palavras. Alguns, ele disse, dos mais capazes dos santos entre nós, perceberam que Deus tinha me considerado como digno de entender algo a respeito de sua vontade, de sua santa e bendita palavra, e me deu elocução em certa medida para expressar o que ouvia aos outros para edificação. Portanto, eles desejaram com muita intensidade que eu estivesse disposto algumas vezes a tomar a direção de alguns dos encontros em minhas mãos, a falar uma palavra de exortação a eles. Isto, a princípio, desconcertou e envergonhou meu espírito, mas sendo que eles ainda desejavam e suplicavam para que continuasse, eu consenti e descobri, por 2 vezes nas várias assembleias, mas em particular, embora com muita fraqueza e enfermidade, meu dom entre eles, ao que eles protestaram, pois como se estivessem diante do grande Deus, foram afetados e confortados por minhas palavras e deram graças ao Pai das misericórdias pela graça derramada sobre mim. Depois disso, algumas vezes, quando alguns deles iam ao campo para ensinar, insistiam para que eu também fosse, onde, embora eu não fazia nem ousava fazer uso do meu dom abertamente, mas apenas em particular, quando ia à casa de boas pessoas. Algumas vezes falavam a palavra de admoestação, e elas também, ao que eles, tanto como outros, recebiam com alegria diante da misericórdia de Deus para comigo, professando que suas almas estavam edificadas a partir dali. Por esta razão, ainda sendo desejado pela igreja, depois de alguma oração solene ao Senhor, com jejum, fui mais particularmente chamado e apontado para uma pregação pública e ordinária da palavra, não somente para e entre aqueles que criam, mas também para oferecer o evangelho àqueles que não tinham ainda recebido sua fé. O número daqueles que estavam separados era 10. Destes, 3, além de Bunyan, eram homens que tinham atingido notoriedade através da perseguição. Um era Nehemiah Coxe, que se acreditava ser descendente do Dr. Richard Coxe, preceptor do rei Edward VI e deão de Oxford. Embora seguindo a humilde profissão de sapateiro, era um homem de grande inteligência. Tinha recebido uma educação de primeira linha e defendeu o seu indiciamento quando julgado em Bedford por pregar, primeiro em grego, depois em hebraico, argumentando que seu indiciamento fora numa língua estrangeira, francês, normando ou latim. Ele teve permissão de fazer a defesa em qualquer das línguas aprendidas. Sendo o conselho de acusação ignorante nesses idiomas, o juiz encerrou o caso dizendo aos advogados: "Bem, parece que ele conseguiu enrolar todos vocês, cavalheiros." Outro foi John Fenn, que foi lançado na prisão por pregar em sua própria casa em 1670, e todos os seus bens e mercadorias de trabalho foram levados, deixando sua família destituída de bens. O terceiro foi Edward Isaac, um ferreiro, que ao mesmo tempo foi multado por pregar e teve todas as suas mercadorias de trabalho, incluindo sua bigorna, confiscadas. Quando Bunyan continuou sua pregação, teve a satisfação de ver que estava sendo bênção para muitos, embora fosse grato além da medida por isso. Nenhum homem jamais tomou uma tarefa tão responsável e grave sobre si, com tanta modéstia, e lutou pelo bem dos outros mais do que por sua própria fama. Ele nos conta que, em minha pregação da palavra, tomei cuidado especial com uma coisa, a saber que o Senhor me levasse a começar onde sua palavra começa, com os pecadores, ou seja, condenar toda a carne, abrir e alegar que a maldição de Deus na lei pertence e cai sobre todos os homens quando eles vêm ao mundo, por causa do pecado. Agora, esta parte do meu trabalho, cumprida com grande sentido de sentimento, pelo terror da lei e culpa das minhas transgressões, pesava da minha consciência. Eu pregava o que sentia, o que agudamente sentia minha própria alma, que até mesmo gemia e tremia até a perplexidade. De fato, sou um dos que foi enviado dos mortos a eles, e fui eu mesmo em cadeias, para pregar àqueles que estavam em cadeias, e carreguei aquela chama na consciência, de modo que os persuadia a tomarem cuidado com ela. Posso verdadeiramente dizer que quando estive pregando,
Eu chegava cheio de culpa e medo até o pé do púlpito. Então, isso era tirado de mim e minha mente ficava livre, até que tivesse feito o meu trabalho. E, imediatamente, antes mesmo que descesse as escadas do púlpito, me sentia tão mal quanto antes. Ainda assim, Deus me levou adiante, certamente com uma forte mão, pois nem a culpa nem o inferno podem tirar de mim o meu trabalho. Não deve nos causar surpresa o fato de um homem tão zeloso e tão dedicado ao ofício do professor da religião, como Bunyan era, se tornasse popular quase imediatamente. Como ele não pregava nada que não fosse previamente estudado, considerado e registrado em anotações para guiá-lo, seu tempo deve ter sido muito ocupado, já que ele tinha uma família para sustentar e cumpriu sua tarefa para com eles, de modo que não deixasse nada para os malevolentes falarem contra ele nesta questão. Por vários anos foi diácono em sua igreja, escrevendo e ministrando aos doentes e pobres. Este ofício, ele agora se sentia levado a deixar, porque não tinha tempo a seu dispor para cumprir as tarefas que o ofício envolvia e não era o tipo de homem de fazer as coisas pela metade. Seja lá o que fizesse, ele fazia de coração e mente. As opiniões dos Hunters, de quem nós já falamos, estavam ocasionando desassossego nas mentes de muitas pessoas boas da vizinhança de Bunyan, cujo grau de instrução educacional e espiritual não era o suficiente para lutar contra eles. Para encontrar-se com tais pessoas e combater suas ideias, também por causa de um desejo de combater a falsa religião e a depravação que existia ao seu redor, Bunyan foi induzido a fazer sua primeira aparição como autor. Para alguém que dentro de apenas alguns anos teve, pela segunda vez, de aprender a ler e que escrevia muito mal, esta era uma tarefa que exigia grande coragem e perseverança. O que dizer estava com ele, mas o que era difícil era colocá-lo em preto e branco para imprimir. A tarefa foi enfim cumprida e em 1656 sua primeira publicação apareceu sob o título de Some Gospel Truths Open According to the Scriptures, algumas verdades do Evangelho abertas de acordo com as Escrituras. Este foi o começo desta enchente de verdade divina, que ele derramou sem interrupção até o dia de sua morte, e muito do qual pode-se dizer, alegrou o coração de milhões de seus companheiros durante os muitos anos que se passaram até o mundo descobrir seu valor e o poder de suas palavras. É importante que nós saibamos a opinião sobre esta obra de alguém que conheceu o autor em sua humilde circunstância e não foi, portanto, induzido a dar meramente um testemunho lisonjeiro. Bunyan, antes de publicar esta obra, submeteu-se a John Boston, que tinha estado unido com ele na congregação de Bedford. O seguinte é um extrato do testemunho que ele dá em relação a isto. Abre aspas. Este homem, Bunyan, foi escolhido não em uma comunidade terrena, mas de uma comunidade celestial, a Igreja de Cristo, preenchida com o Espírito, os dons e a graça de Cristo. Por causa destes, até o fim do mundo, a palavra do Senhor e todos esses ministros do Evangelho devem pregar. E embora este homem não tenha o estudo ou a sabedoria do homem, ainda assim, através da graça, recebeu o ensino de Deus e o aprendizado do Espírito de Cristo. Ele, através da graça, recebeu diplomas celestiais, união com Cristo, unção do Espírito e experiência com as tentações de Satanás, que contribuem mais para deixar um homem em forma para a pregação do Evangelho do que aprendizado na universidade ou diplomas podem fazer. Tenho experimentado com outros crentes a respeito da integridade da fé deste homem, sua boa conversa e sua habilidade de pregar o Evangelho, não pela arte humana, mas pelo Espírito de Cristo. Dessa forma, tem tido muito sucesso na conversão dos pecadores. Penso que é minha obrigação dar testemunho com meu irmão sobre estas verdades gloriosas do Senhor Jesus Cristo. Não obstante o calor em sua recomendação, a intromissão da carência de instrução de Bunyan não pode deixar de ser notada. E é ainda mais notável porque há pouco no trabalho em si que pareça ser necessário que deve ser melhorado, mas durante toda a sua vida e muito depois de sua morte, sua necessidade de estudar e sua origem humilde foi assunto de referência apologética entre seus admiradores, de detratação de seus inimigos. Pode algo bom sair de Nazaré? É uma pergunta constantemente feita quando um filho de natureza humilde, pela pura força da natureza, lança-se entre os imortais. Depois que gerações passam, a mera circunstância da vida de um grande homem é esquecida e ele é lembrado apenas em relação ao seu trabalho. Este foi o caso de Bunyan. Por mais de 100 anos depois de sua morte, achamos Cowper afirmando que não poderia colocar o agora glorioso nome de Bunyan em seu verso por medo de causar zombaria.
Nota de rodapé. William Cowper, poeta inglês, compositor de vários hinos, um dos mais populares poetas de seu tempo, costumava escrever sobre a rotina do dia a dia e sobre cenas da vida campestre inglesa. Nesta obra, Bunyan ataca as tolices e heresias de seu tempo, sem poupar nada, e não demorou muito para que se encontrasse com os oponentes ferozes. O primeiro e mais notável foi Edward Burrough, um Quaker, mais jovem que Bunyan, e tão cheio de entusiasmo por sua crença quanto Bunyan era pela sua. A réplica de Burrough era caracterizada por uma veemência apaixonada, poder de sarcasmo e injúria, aplicado sem muita justiça, contrastando estranhamente com seu título, Defesa do Evangelho da Paz no Espírito de Mansidão e Amor. Ele fala de Bunyan e dos irmãos de sua comunhão como passarinheiros astuciosos empreitando o inocente, e ataca-os com palavras no estilo mais cortante. Por quanto tempo, ele pergunta, o justo será uma presa de sua verdade, suas raposas traiçoeiras, seus atos estão na escuridão, e seus erros são chocados nas suas camas de meretrício secreto. Vocês fortalecem suas mãos na iniquidade, zombam de si mesmos com o zelo de loucos em fúria, atiram suas flechas de crueldade até mesmo de amargas palavras. Ele declara que Bunyan, como o herdeiro de Ismael e da semente de Caim, cuja linhagem vai até os sacerdotes assassinos e inimigos de Cristo que pregavam por dinheiro. Burrough perguntou, não é um mentiroso e caluniador um não crente de natureza amaldiçoada? Ao que Bunyan respondeu, o mentiroso e caluniador é um não crente, e se ele viver e morrer nesta condição, seu estado é mesmo ruim, embora ele se arrepender, pode trazer esperança para ele. Portanto, arrependa-se e mude rapidamente, olhe para si mesmo, pois tu és tal homem, como está claro pelo seu discurso. Certa Anne Black, mulher religiosa e uma adversária inteligente, também entrou na lista contra Bunyan. Em uma ocasião, ela apelou para ele, na presença da congregação para quem ele pregava, para jogar fora as Escrituras, ao que ele respondeu, não, pois assim o diabo seria muito difícil para mim.